Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, dou por aberta mais uma sessão extraordinária da Câmara Municipal de Viradouro. Na ordem do dia temos... Boa noite a todos, né? De acordo com a resolução número 254/2013, solicito ao vereador que faça a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Em referência à palavra de Deus, solicito aos nobres vereadores que fiquem de pé. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários desta casa, diretor do Jornal Imparcial, esposa do Paulo, Leandro, que nos faz presente nesta sessão extraordinária, internautas que nos acompanham através do site da Câmara Municipal, boa noite. O livro da leitura de hoje está no livro de Lucas, capítulo 6, versículos 43 e 44. Diz assim a palavra de Deus: porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinhos, nem se vindimam uvas dos abrolhos. Amém. Na ordem do dia temos em mãos o projeto de lei do Executivo número 063/2018, que dispõe sobre a alteração da lei número 3.461, de 8 de março de 2018. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto. O projeto possui pedido para tramitar em regime de urgência especial. Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O regime foi aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto e de sua justificativa, e também que verifique os pareceres que acompanham o mesmo. Queria solicitar dos senhores vereadores a dispensa da leitura do projeto e a leitura somente da justificativa. Obrigado, senhores vereadores. Projeto de lei do Executivo número 063/2018, que dispõe sobre a alteração da lei número 3.461, de 8 de março de 2018. Justificativa. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, dirijo-me a vossa excelência na qualidade de prefeito municipal de Viradouro para apresentar o projeto de lei anexo que dispõe sobre a realização de alterações da lei municipal 3.461, de 8 de março de 2018, que dispõe sobre a alteração da finalidade de áreas de terras localizadas no município de Viradouro e promove a desafetação para fins de alteração mediante concorrência pública e da outras providências. Trata-se de assunto recorrente, haja visto terem ocorrido alterações conforme cuidou o projeto de lei número 044/2018, que deu origem à lei número 3.486, de 22 de maio de 2018. Na ocasião, foi apresentada a Lei Municipal 3.461/2018 ao Cartório Oficial de Registro de Imóveis e Anexos de Viradouro, São Paulo, sendo apontadas pequenas correções, adivinhas e lapso ocorrido no setor de engenharia modificados por meio da nova legislação. Apresentada a legislação modificada ao cartório, qual seja a Lei número 3.486/2018, foi apontada nova situação que demanda correção não observada no primeiro momento. Diante ao exposto, por se tratar de assunto já debatido nesta colenda Casa de Leis, que obteve aprovação, solicitamos mais uma vez o costumeiro apoio dos nobres pares na aprovação da matéria em sessão extraordinária para a efetivação das correções necessárias e continuidade no processo. Município de Viradouro, 5 de julho de 2018, Antônio Carlos Ribeiro de Souza, prefeito municipal. Tem o seu parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação favorável a tramitar o projeto de lei nesta casa, assinados pelo vereador e presidente relator e vereador Ernei, Edson Buganemi e Paula Mendes Guizinini e membros. Eu consulto a Comissão de Finanças e Orçamento, o presidente vereador Marcos, vereador Paulo. Aprovado a tramitar, presidente. Coloco o projeto em discussão. Ninguém? Coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem.
projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei do Executivo número 064/2018. Regulamenta a escala de trabalho em regime de revezamento de 12 por 36 horas no âmbito da administração pública, direta e indireta, do município de Viradouro. O projeto possui pedido para tramitar em regime de urgência especial. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O regime foi aprovado por unanimidade. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto. Projeto de lei do Executivo número 064/2018, que regulamenta a escala de trabalho em regime de revezamento de 12 por 36 horas no âmbito da administração pública direta e indireta do município de Viradouro. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, dirijo-me às vossas excelências na qualidade de prefeito municipal deste município para apresentar o projeto de lei em anexo, na qual dispõe sobre a regulamentação e escala de trabalho em regime de revezamento 12 por 36 horas no âmbito da administração pública direta e indireta. A presente propositura tem o escopo de permitir que servidores municipais passem a realizar a escala de revezamento de 12 horas de trabalho por 36 de descanso, em consonância com o artigo 59A da CLT. Fato é que a legislação trabalhista recentemente alterada permite que o empregador e o empregado, mediante acordo individual e escrito, pactuem a jornada de revezamento. Contudo, a legislação municipal ainda nos traz esta previsão, apesar de ser utilizada em alguns casos, como nos profissionais lotados no pronto-socorro e os motoristas. A necessidade de normalizar o funcionamento deste revezamento é de suma importância, primeiramente por interesse dos próprios profissionais envolvidos e, em segundo plano, a fim de respaldar a administração pública no quesito da segurança jurídica. A escala de revezamento traz uma melhoria na continuidade do trabalho. Além do mais, com a regulamentação da presente escala, ela poderá ser adotada em outros setores da administração pública, como, por exemplo, na Casa Lar. Sendo assim, encaminhamos o referido projeto de lei para apreciação desta nobre Casa Legislativa. Município de Viradouro, 5 de julho de 2018, Antônio Carlos Ribeiro de Souza, prefeito municipal. Tem, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o projeto favorável a tramitar nesta Casa, assinados pelo presidente e relator, vereador Ernei, vereador Edson Bugaremi, membro, e Paula Mendes Ghisilini, membro. Eu consulto a Comissão de Finanças e Orçamento, presidente, vereador Marcos, vereador Paulo, apto a tramitar, presidente. Coloco o projeto em discussão. Vereadora. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores, funcionários desta casa, a imprensa presente, o público e os internautas que estão nos assistindo. O projeto, ele visa regulamentar a escala de trabalho em regime de revezamento 12 por 36 horas, no âmbito da administração pública direta e indireta do município de Viradouro. Então, esse projeto vem regulamentar essa escala, que poderá ser usado tanto para os funcionários contratados, os servidores do município, como, por exemplo, eventuais empresas que venham prestar serviços ao nosso município. Por isso que fala administração pública direta e indireta. Esse revezamento 12 por 36 é uma matéria muito discutida na legislação trabalhista. E a Lei 13.467 de 2017, que trouxe a reforma trabalhista o ano passado, veio regulamentar essa escala de trabalho, a fim de dar até uma maior segurança, né, principalmente ao empregador. Porque o que acontece nessa escala? Você trabalha 12 horas, descansa 36. Numa primeira semana, o trabalhador trabalha 3 dias. Então, daria 36 horas semanal naquela semana. Na próxima semana, ele trabalha 4 dias e passaria
o limite, que é de 44 horas semanais, dando 48. Então, por isso que a nova lei trabalhista veio regulamentar, certo? Que havia muitas discussões, né? Então estava gerando, no âmbito da Justiça do Trabalho, muitas reclamações nesse sentido. Então, com relação ao projeto, li os artigos e, com base na nova legislação e com base com o artigo, até aqui na justificativa, que foi o artigo que deu fundamento a esse projeto, que é o artigo 59A, ele regulamenta essa escala. E ele fala o que ao final? Que devem ser observados os intervalos de repouso e alimentação, e quando forem suprimidos, esse intervalo tem que ser indenizado. Por quê? O trabalhador já está trabalhando 12 horas direto. Nesse período, ele tem o direito do intervalo intrajornada, que é o intervalo de descanso e alimentação, que o mínimo é 1 hora, pela lei. Se, por acaso, houver alguma urgência, algum imprevisto, ele tiver que trabalhar, por exemplo, às 12 horas, sem gozar desse intervalo, o empregador, a administração pública, tanto direta quanto indireta, terá que indenizar, certo? Isso fala na lei. E também o artigo 71, parágrafo 4º da CLT, que foi criado com a nova lei trabalhista, o que ele estipula? A não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo para repouso e alimentação a empregados urbanos e rurais implica o pagamento de natureza indenizatória apenas do período suprimido, com acréscimo de 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. Então, colegas, eu apenas gostaria de apresentar uma emenda a fim de alterar o artigo 4º do projeto. Por quê? O artigo 4º, ele está, não está conforme a legislação prevê, entendeu? Ele fala como? O artigo 4º está falando o quê? Nos casos emergenciais, de forma extraordinária, quando ocorrer a supressão do intervalo intrajornada, a fração suprimida na sua exata quantidade, a critério da administração pública, será paga em forma de hora extra, nos termos da Lei Complementar 042 de 2010, ou deverão ser compensadas em descanso, em data oportuna. Então, aqui não existe esse pagamento de hora extra, a forma, e nem pode ser compensado esse intervalo. Tá? Se houver essa supressão, não pode haver a compensação e nem a remuneração não pode ser em hora extra. Tem que ser uma verba indenizatória de acordo com o parágrafo 4º do artigo 71. Então, a minha emenda seria no sentido do quê? De alterar esse artigo, ficando da seguinte forma. Nos casos emergenciais, de forma extraordinária, quando ocorrer a supressão do intervalo intrajornada, a fração suprimida na sua quantidade, na sua exata quantidade, obedecerá o quanto determinado no artigo 71, parágrafo 4º da CLT. É essa a minha emenda que eu gostaria de colocar em votação. E ela, deixando claro que isso daí apenas visa a gente fazer de acordo com a lei. Isso também vai evitar a administração pública ter algum problema futuro jurídico. Obrigada. Vereador, eu vou submeter a sua emenda ao plenário. Eu queria só tirar uma dúvida. Esse artigo da CLT, lá não fala nem em horas extras e nem em horas compensadas? Ah, tá. Na hora que vocês estavam discutindo com o jurídico ali, ele observou esse detalhe? Sim? Lá fala que tem que ser de natureza indenizatória. Tá. O artigo é novo, veio com a mudança da legislação trabalhista do ano passado. Tá bom, obrigado. A emenda está em votação.
Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. A emenda foi aprovada por unanimidade. Unanimidade dos presentes. Coloco a emenda em discussão. Em discussão. Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O projeto foi aprovado por unanimidade dos presentes. Não havendo mais nada na ordem do dia, sob a proteção de Deus, dou por encerrada mais uma sessão extraordinária. Tendo o número legal, dou por aberta mais uma sessão extraordinária, onde pergunto aos nobres vereadores se seus votos permaneçam os mesmos, permaneçam os mesmos. Sendo assim, sob a proteção de Deus, dou encerrada por mais uma sessão extraordinária. Boa noite a todos e vamos embora.